Vamos lá, em nome de Jesus. Olá, aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Suzuki, iniciando para vocês mais um vídeo, isso mesmo, hoje, quinta-feira, dia 30 do mês de junho, né? Hoje encerra-se o primeiro semestre, a primeira parte do ano de 2016. O ano que já é um ano histórico, né? Já é um ano que começou nigroglicênico puro, começou muito, como fala, agitado, né? Pelo menos aqui no Brasil, por conta aí da crise política, é um assunto de hoje do canal que prometi nos vídeos anteriores. Hoje eu iria fazer, vou fazer um vídeo sobre os 5 principais fatos do primeiro semestre. Eu fiz isso ano passado, no último dia do primeiro semestre do ano passado, os 5 principais fatos do semestre. No final de ano, eu fiz isso em 2014 e no ano passado, nos 5 principais fatos do ano. Eu estou fazendo agora com os 5 principais fatos do primeiro semestre. Eu já vou falar os assuntos, tá? Escolhi 5 assuntos, pelo menos 3 desses 5 assuntos tem ligações com a questão aí da crise política, né? Vamos lá, vamos fazer os tópicos aí aqui dos assuntos. Primeiro seria aquele telefonema da Dilma e o Lula, né? Aquela ligação do Dilma e Lula, aquela polêmica da escolha do Lula para ser ministro da Casa Civil, aquela polêmica toda que teve a ligação liberada pelo Moro. Daqui a pouco eu vou dar detalhes. Segundo assunto seria mais operações Lava Jato, mais podridão aí na Operação Lava Jato. Terceiro assunto, aí sim, sobre os processos de impeachment, tanto na Câmara e tanto no Senado, que resultou com o afastamento da Dilma por 180 dias e com a instituição aí na presidência do Michel Temer como presidente interino do Brasil. O quarto assunto seria a proposta das operadoras, aí foge um pouco de política, a proposta das operadoras em limitar a internet banda larga. É isso mesmo, um dos assuntos que eu mais falei nesse semestre no canal, mas eu vou falar aqui nesse vídeo especial. Último assunto, eu estava em dúvida em várias coisas, mas eu cheguei na conclusão aqui, cheguei na conclusão que é sobre a crise financeira, né? Sobre os impactos que o povo brasileiro está tendo com a crise financeira. Eu rejeitei até assuntos de falar das coisas ruins que aconteceu na Turquia, na Bélgica, e sobre também outros assuntos, até por exemplo da União Soviética, da União Europeia, né, do afastamento aí da Grã-Bretanha da União Europeia, mas eu acabei aí deixando os assuntos mais que aconteceram no decorrer do meio do semestre, né, porque eu deixo assuntos aí, digamos, recente um pouco de lado. Pode ser que esses assuntos como a União Europeia, esses terrorismo, sejam assuntos pro final do ano, nos 5 principais assuntos do ano. Bom, começando aí no tópico, primeiro em março, né, que aconteceu aí aquela ligação, né, aquele telefonema, né, aquela grampo telefônico que foi disponibilizado pelo juiz Sérgio Moro, que a Dilma e o Lula, Dilma liga para o Lula para falar sobre um documento que tem que assinar para ele ser o ministro da Casa Civil, porque para que ele seja colocado ministro da Casa Civil. Qual foi a ideia da Dilma? Colocar o Lula como ministro da Casa Civil para, fugir de uma prisão da Operação Lava Jato, porque antes, né, até vou falar no próximo tópico, o Lula foi levado por um negócio de corrupção, depoimento coletivo, alguma coisa assim. E aí a ideia da Dilma é colocar o Lula como o ministro da Casa Civil para proteger o Lula e proteger o governo. Acontece que o STF suspendeu aí, colocou uma liminar que proibia assim que o Lula ser ministro da Casa Civil. Aí o governo da Dilma começou a desmoronar mesmo, né? Tanto é que vamos dizer que acabou, né? O governo da Dilma acabou. Então isso aí deu uma polêmica geral, né? Tivemos aí manifestações aí
pesadas em vários locais do Brasil. Isso aconteceu na mesma semana. Deixa eu dar uma olhada aqui no calendário de março. Eu vou retroceder aqui o calendário aqui para meses anteriores, para ter uma base de quando foi que esse episódio aí da ligação do Lula com a Dilma para o Lula aconteceu. Da semana que posterior do dia 13, porque no dia 13 teve as grandes manifestações para o impeachment de Dilma Rousseff, que aconteceu em vários lugares. As maiores manifestações em vários lugares chegaram a 1 milhão, 2 milhões de pessoas. E nessa semana que começou a pipocar várias coisas, vários escândalos até na Lava Jato. E sobretudo a ideia da Dilma escolher o Lula como ministro da Casa Civil para ele fugir, ter um fórum privilegiado e não ser preso, né? Aí uma semana de um monte de coisa que aconteceu. E na quarta-feira foi onde aconteceu esse episódio, né? Que onde o anúncio foi no dia 15, no dia 16 houve esse episódio, que o Moro soltou a ligação. No dia 17 houve uma posse, entre aspas, do Lula, e aí houve a suspensão do FTS na mesma manhã. Eu estava vendo na televisão, eu estava fazendo uma tarefa, estava num lugar onde tem a televisão. Aí estava o discurso da Dilma, né? E uma mulher falando, essa filha da puta, né? Tô com ódio de ouvir ela. Né? Beleza. Mas aí deu para sentir, né, qual a indignação do povo brasileiro. Aí, depois no rádio eu ouvi a informação, eu estava na televisão, eu estava ouvindo no rádio, que o FTS tinha suspendido aí o Lula. Até conversei com algumas pessoas, o Lula não é mais ministro não, o FTS colocou uma liminar, ele não é ministro mais não. Muita gente ficou aliviado, comemorando e tal, né? Depois a televisão divulgou isso, né? Mas isso mostra que o auge da crise política. Bom, o segundo tópico é a falar da Operação Lava Jato, isso mesmo. Operação Lava Jato, que tá chegando aí, chegou aí em 30, né, fases, né? Chegou a 2 anos, né, de Operação Lava Jato. Chegou, adivinha quem, né? Adivinha que é o que eu estou investigando? No filho do Lula. Inclusive, é um suspeito que ele tem um apartamento no Tripex, no Guarujá, né? Quem adivinha que comprou, né? Com que dinheiro foi. Mas, e um sítio no Guarujá, no sítio Guarujá não, um sítio em Atibaia, mas segundo esse Lula, ele disse que não é dele. Né, de um amigo, é do amigo que deu pra ele, ou ele usa, ou seja, a gente sabe que a coisa dinheiro é errado, né? E curioso isso, né? Fora isso, vários empreiteiros foram presos, né? Odebrecht, Queiroz Galvão, várias empreiteiras foram denunciadas e muita gente foi presa, muita gente mesmo aí. O João Santana, uma semana antes aí desse telefonema do Lula da Dilma, o João Santana foi preso, né? Ou seja, cada vez mais mostrando a ligação da campanha da Dilma com a Lava Jato, ou seja, colocando a Dilma no Lava Jato. E outros escândalos também, né? Até semana passada a gente teve um monte aí de prisões aí da Operação Paulo Bernardo, foi preso lá, o marido da Grace Hoff, ou seja, Operação Lava Jato indo para abrangendo muita gente, né? Aí teve a soltura do Severo, tive um monte de coisa, mas mesmo assim, cara, é uma operação que está mudando a cara do Brasil, na minha opinião. Acho que a Lava Jato, na minha opinião, eu como cidadão, ele tem que estar no livro de história, ele é um fato da história, assim como foi aqueles fatos que a gente ficou sabendo da época do Império, através dos livros de escola, né? Revoltas que aconteceram na época aí do Império, do início da República, a Lei Áurea, né? Que libertou os escravos, outros grandes acontecimentos que mudou o Brasil, a independência. O Lava Jato é o mesmo nível. Olha lá o Estado Novo, que aconteceu agora na República, o regime militar. O Lava Jato é um fato da história do Brasil. Ele tem que estar no livro da história do Brasil. O Lava Jato está mudando o Brasil. Está mudando o Brasil, que está atormentando aí a vida de muitos políticos aí, né? Entre eles o Eduardo Cunha, que está sendo aí também tá quase cassado e tal. Bom, falando em Eduardo Cunha, pulamos para o terceiro assunto, que é o quê? O terceiro assunto é sobre o processo de impeachment de Dilma Rousseff, isso mesmo. Tivemos aí o prosseguimento aí do processo de impeachment,
começou na Câmara, o Eduardo Cunha que deu esse processo, deu muito bafafá, né? Até isso culminou com a saída do PMDB, o desembarque do PMDB do governo Lula, ou seja, já sabendo que a Dilma do governo Dilma ia tomar no cu, né? Não tanto na Câmara, tanto no Senado, o PMDB desembarcou, começou já a articular uma possível governo interino, né? Na qual está acontecendo agora. Aí tivemos aí a votação, tivemos a votação do impeachment na Câmara, né? Tivemos vários dias de discussões, vários deputados falando. Aí teve o dia 17 de abril, que foi o dia da votação, né? Votação mesmo, cada um dos deputados vai lá e fala: pelo meu Brasil, pela minha pátria, pelo meu país eu voto sim, 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 sim. E aí, maioria votou sim, maioria até dos deputados aí, que o povo, os deputados populares, né, aqueles que teve vai e volta, a maioria votou a favor, ou seja, 350 mais ou menos, eu não lembro o número, mas em vídeos anteriores eu falo o número certo, de pessoas votaram, de deputados votaram a favor do processo de impeachment. Beleza, o processo de impeachment foi aí, saiu da Câmara, momento tomando água, saiu da Câmara, foi pro Senado. Aí no Senado tivemos a votação, maioria também votou a favor do impeachment da Dilma, ou seja, teve várias discussões, né? Tivemos aí depoimentos da Janaína Pascoal, que foi uma das pessoas que protocolou o processo de impeachment junto com Hélio Bicudo e o Miguel Reale, né? Esses três foram, esses três juristas, né? Principalmente o Hélio Bicudo foi fundador do PT, hein? Para ver como que está a situação do PT. Esses três juristas fizeram aí uma petição, né? Protocolaram um processo de impeachment que foi aceito pelo Eduardo Cunha, e aí foi seguido aí no Senado. A maioria votou no dia 12 do mês de maio, e aí deu o afastamento da Dilma Rousseff, 180 dias até o mês de novembro. Vai ter outra votação que vai ser definitiva ainda no Congresso, no Senado, aí depois tem do FTS, além de ter uma votação, um julgamento do TRE. Se no TRE eles foram culpados, até o Michel Temer cai, e corre-se o risco de ter ser convocada votação indireta, certo? Indireta, sim. É uma votação que aconteceu em 85, que não é que nós votamos, foi o Congresso que votou, porque não tem tempo hábil para uma eleição, né? Então o Dilma foi afastar, Michel Temer é o presidente. Segundo assunto é crise financeira, isso mesmo. A crise financeira que está assolando aí, estava, né, assolando boa parte das famílias brasileiras, o desemprego aumentando muito, várias lojas fechando, empresas demitindo, mudando a fórmula de trabalhar, ou seja, pessoas começando a investir em produtos mais baratos para poder encaixar no orçamento, gente cortando algumas coisas, e além disso acontecendo aí várias emissoras aí de rádio, televisão demitindo um monte de gente, como fala, as montadoras também mudando, diminuindo a produção, aumento de preço, sobretudo do feijão, do tomate, de muitas coisas básicas, ou seja, só que tem um detalhe, a gente está vendo esse aumento, mas há uma perspectiva ainda esse ano de começar a crescer. Quer que eu fale uma coisa? A saída da Dilma Rousseff fez melhorar tudo, aumentou, a bolsa aumentou, o dólar começou a cair, ou seja, o problema era a Dilma aqui no Brasil. Dilma saiu, entrou Michel Temer, pode ser que a série de vezes, expelido de vezes, a economia tende a crescer, porque o Michel Temer está escalando uma equipe de governo que não tem a ver com política, tem a ver sim com economia. Então o presidente do Banco Central, ele é empresário, gente ligada à área financeira internacional. O ministro, que é o Guido Mano, que foi da fase boa do Lula, é ministro da Fazenda, ele foi ministro do Banco Central no Lula. O Guido Mano agora ministro da Fazenda, o cara entende de economia, na fase áurea, né? Saiu do governo Dilma, o Brasil tomou no cu, né? Então tá muita gente incompetente governando. Eu acho que dá sim para o Brasil crescer, né? Porque a ideia do Michel Temer é fazer o Brasil crescer, e o governo é determinado por um fator, economia, tá? Se a economia vai bem, o governo vai bem, economia vai mal, o governo vai mal, é isso. O quarto e último assunto, o quinto, né?
O quinto e último assunto seria o assunto que mexe aí direto com a vida de todos nós aqui da internet, ou do mundo, do Brasil. Que o assunto, acho que eu já falei 5 ou 6 vídeos sobre esse assunto, que é a limitação, o limite da internet banda larga, as propostas que operadoras têm de fazer esquema de franquia na internet fixa, né? As operadoras estavam querendo, a partir de 2017, impor pacotes de caráter de franquia nas operadoras, nos pacotes de banda larga fixa, no ano que vem, na internet banda larga fixa. Só que houve um clamor popular na internet e a Anatel suspendeu, né, as operadoras de fazer isso, só que não está ainda morto esse assunto. Há 2 semanas atrás a Anatel soltou uma informação que quer fazer uma consulta popular para saber se realmente aprova esse esquema de franquia ou não. Com certeza a maioria vai dizer que não. Vou dizer 99%, porque você vai atrapalhar, limitar o trabalho de todos. Por exemplo, hoje em dia tudo é baseado em vídeos. Hoje o Facebook tudo é baseado em vídeos. Então a gente vai ver vídeos, alguma coisa, a gente não vai poder mais se tiver o limite da franquia. E o pior é que vamos gastar mais se caso acabar a franquia. Isso tem que jamais acontecer. Porque os trabalhos dos youtubers e de pessoas que trabalham com internet no geral, TI, vai acabar, vai diminuir. Não sabe o dano que está causando isso, que pode causar. Então, mas por enquanto, determinadas operadoras não vão fazer isso. Só que eu tô com medo, porque eu não vi nenhuma alma fazendo manifestações nas ruas. Eu tô cobrando essas manifestações desde abril e ninguém fez manifestação de rua. Nenhum youtuber deu cara a tapa na rua fazer manifestação para acabar para não limitar a internet. Ninguém fez. Uma vez num grupo que eu faço parte de Ruivos Naturais, eu soltei uma proposta de fazer uma campanha, né, contra o limite de internet. Ninguém tá nem aí, ninguém se lixou para isso. Sabe por quê? Porque eles não estão interessados. Inclusive falaram, a internet nunca vai acabar. E falando que eu tô falando merda, né? Mal sabe que todos os jornais, vários youtubers falam isso. Então, infelizmente, eu dependo aí do WhatsApp, ninguém quer apoio. Tento buscar aqui, atiçar aqui nas redes sociais, tanto no Facebook, tanto no YouTube, mobilização para fazer aí manifestação, ninguém faz. Um rapaz até que marcou uma manifestação, só que essa manifestação não deu certo. Só foi confirmado 20 pessoas. Uma manifestação paulista, o cara cancelou a manifestação. Vamos fazer um clamor popular, vamos ir para a rua, todas as pessoas que gostam de internet. Vamos lotar as ruas da sua cidade. Vamos enfrentar as sedes operadoras, ou em Brasília aí que puder, e vai enfrentando a Anatel, vai fazer uma manifestação lá, ou até mesmo um acampamento. Vamos pressionar eles, cara. Vamos mandar um e-mail, uma carta para o Gilberto Kassab, que é o ministro da Ciência e Tecnologia, para que eles convençam os operadores a não fazer isso, porque isso aí atrapalha, assim, o marco civil da internet. As operadoras estavam dizendo que isso não fere o marco civil da internet. Fere sim, porque quebra a neutralidade da rede, tá? A neutralidade, no limite de internet, destrói a neutralidade da rede, tá? Bom, desculpa falar isso, esses foram os 5 principais assuntos do ano, do primeiro semestre. Muitos vão anotar, mas não falou de esporte, não falou de Copa América, não falou de Libertadores. Eu prefiro, que os assuntos não esportivos foram muito mais interessantes do que o assunto esportivo. Mas eu prometo que nos 5 maiores fatos do ano, pelo menos a Olimpíada, eu te garanto que os Jogos Rio 2016 vai estar entre esses principais aí assuntos, né? E eu estou pensando em fazer um VEDA, né? Eu vou fazer um VEDA especial Jogos Rio 2016, todo dia postar um boletim dos Jogos Rio 2016. Bom, abraço para você.